Simbora, galera! Vamos estudar as características dos bancos de dados. Características estas que vão distinguir, vão diferenciar a abordagem de banco de dados de outras abordagens, como o processamento tradicional aí por sistema de arquivos. Já adianto para vocês, que são várias características que vão diferenciar uma abordagem da outra e que essas características não só podem cair diretamente em questões de prova, mas também servem como contextualização ou como entendimento geral para o assunto, banco de dados e bancos de dados relacionais. Então vamos lá, características dos bancos de dados. Antes da gente entrar, antes de a gente começar a falar especificamente das características em si, das características que a literatura traz, eu quero destacar aqui para vocês que, dentre as diversas possibilidades de armazenamento de dados, nós temos duas aí que são, digamos assim, principais, que é a abordagem de banco de dados e a abordagem de sistema de arquivos. A abordagem de banco de dados, pessoal, ela vai utilizar aí as bases do repositório de dados, que são aqueles dados lá coerentemente relacionados, que têm finalidade específica, que representam um aspecto do mundo real. Os sistemas de arquivos, eles vão ser gerenciados lá pelos sistemas operacionais e vão ser representados, os dados vão ser organizados em formato de diretórios, pastas e arquivos. O sistema de arquivos aí é bem comum, quando a gente abre o próprio sistema operacional, que a gente tem aí nossas pastas, nossos diretórios, nossos arquivinhos lá. Destaco para vocês, pessoal, que professor, qual que eu tenho que usar? Eu tenho que usar sempre banco de dados ou sempre sistema de arquivos? Não, vai depender do contexto de uso, vai depender da necessidade, qual é a demanda que exige o armazenamento de dados. Muitas vezes o próprio sistema de arquivo vai atender uma certa situação em particular, uma certa situação específica. Outras vezes vai ser muito melhor, pelas suas características, utilizar o banco de dados, porque ele vai trazer uma série de vantagens, como a gente vai ver, tá? Mas eu quero rapidamente, antes da gente falar especificamente das características de banco de dados, eu quero rapidamente citar um pouquinho sobre a abordagem de sistema de arquivos. Algumas questões podem vir diferenciando, ou falando da vantagem de uma, desvantagem de outra, comparando essas duas sistemáticas de armazenamento. Então vamos entender rapidamente, logicamente, aqui o foco é na abordagem de banco de dados, mas vamos entender a sistema de arquivos, a abordagem de sistema de arquivos, até para a gente fazer melhor um contraponto com a abordagem de banco de dados. Então vejam que na tela eu trouxe para vocês uma planilhinha aí, uma planilhinha Excel, que é um fluxo de caixa lá, o extrato aí. Então tem lá, dentro das células aí dessa planilha, tem os dados, tem ali os meses, janeiro, fevereiro, março, etc e tal. Tem ali na primeira coluna, na coluna ali A, tem lá os recibos, vendas, as informações que vão ser armazenadas. Então essa sistemática de armazenamento em arquivo, seja planilha, documento de texto, documento CSV, que era com separador, essa abordagem é o que a gente chama de abordagem tradicional por sistema de arquivos. A tradicional por sistema de arquivos. Ela é uma abordagem bem simples, porque basicamente você vai criar o seu arquivo e vai começar a colocar os dados ali. Perceba que não tem muita formalidade, não tem muita regra, não tem muita restrição. Dentro de uma planilha de Excel, lógico, respeitando a funcionalidade do Excel, você vai simplesmente colocando as informações da forma que você quer, sem ter nenhuma rigidez, sem nem ter um controle, e você abre esse arquivo e edita esse arquivo facilmente em qualquer editor que permita abrir aquele formato, Só que essa sistemática, embora ela seja bem simples, embora ela sirva para várias situações, quem nunca usou, quem nunca usa uma planilha, Então elas servem para várias situações, elas têm alguns problemas. Por exemplo, nós temos aí os dados redundantes. Pode ser que mais de um setor, vamos pensar em uma organização, mais de um setor daquela organização precisa acessar os mesmos dados. E aí cada um, por exemplo, pode ter a cópia de uma planilha, ou trechos de uma planilha, que tem as mesmas informações, que vão ter que ser duplicadas. Se aqui eu tenho, por exemplo, as vendas, pode ser que em alguma outra planilha eu tenha lá meus produtos sintetizando e somando essa venda. Então veja que eu vou tendo informações duplicadas. De repente eu estou no setor de RH, que eu tenho um controle dos meus funcionários, eu vou ter uma planilha com todas as informações. Mas o setor de projetos pode também precisar de informações daquele funcionário e ele vai ter outra planilha com outras informações daquele funcionário.
Então veja que tem problema aí de controle de onde estão essas informações e de que informações estão repetidas ou duplicadas. O sistema de arquivo não permite, pelo menos não de maneira fácil, controlar essa duplicidade, controlar essa redundância. É de difícil padronização. Como eu falei para vocês, quando alguém abre uma planilha, edita uma planilha, você tem liberdade dentro da restrição da ferramenta de organizar os dados da forma que você bem entender. Você pode pegar ali, organizar, jogar na outra célula, mudar de planilha. Você tem uma liberdade ali, né, para alterar. Você não tem um padrão, pelo menos não um padrão rígido, previamente estabelecido, como você vai ter na abordagem de banco de dados. E aí é difícil de controlar múltiplo acesso. Ah, professor, mas será que eu não poderia compartilhar uma planilha, né? Um documento texto com vários usuários? Pode, até pode, né? Até a gente tem aí ferramentas online que permitem isso. Mas ainda assim, é um controle mais difícil de ser realizado. Quem atualizou, quem mexeu, quem não mexeu. Então é mais difícil de ser feito, né? E aí, lógico, tem muitos outros problemas relacionados ao sistema de arquivo. Mas isso já dá uma boa noção de que para algumas situações, ou para algumas boas situações, nós precisamos utilizar outra abordagem, e não a abordagem de sistema de arquivos. E aí nós partimos para a abordagem de banco de dados, que tem algumas características que vão trazer vantagens para serem utilizadas em alguns contextos. Pessoal, o Elsmar e Navates, né, são os autores, né, Elsmar e Navates, eles são autores renomados aí na área de banco de dados, e eles trazem quatro características, quatro propriedades fundamentais da abordagem de banco de dados. Essas quatro características, né, as fundamentais, eu diria que elas são as mais importantes para você levar para a prova, porque elas são as que têm maior incidência dentro de cobrança. Então é fundamental, preste atenção, é fundamental que você saiba quais são essas quatro características, ou pelo menos aí entender o que elas significam. Nem sempre a questão vai perguntar quais são, vai pedir para você listar as características, mas ela vai te perguntar se a abordagem de banco de dados segue ou não aquela característica, se ela adota ou não aquela sistemática. E aí é onde entra você ter um entendimento de como que funciona a abordagem do banco de dados. De que propriedades existem nessa abordagem que se contrapõem à sistemática de sistema de arquivos. A primeira característica importante é a natureza da autodescrição. O que é que significa a natureza da autodescrição? Um banco de dados, ele contém não só os dados em si, não só os próprios dados, mas ele contém também uma definição e descrição completa da sua estrutura e restrições. Ou seja, o que está armazenado no banco de dados não são só os seus dados, mas a própria definição da estrutura. A própria organização do banco de dados é descrita também no banco de dados. Veja só o exemplo. Vamos supor um banco de dados que tem dados de alunos. Tá? Tem dados de alunos. Então eu vou ter lá os alunos, João, Maria, José, etc. Vou ter os dados desses alunos, notas que eles obtiveram e tal. Mas além disso, eu vou ter também informações sobre a própria estrutura. Como que eu armazeno um aluno? Aí vai estar lá dizendo que eu tenho uma tabela aluno com 4 colunas. E vai dizer, por exemplo, que a coluna nome, ela aceita até 30 caracteres e ela pertence à relação aluno. Então veja que eu tenho a descrição da própria estrutura de armazenamento também no banco de dados, que é diferente do sistema de arquivo. No sistema de arquivo, eu basicamente tenho ali o dado. Eu não tenho a descrição dessa estrutura armazenada junto com o arquivo. Não, eu só tenho os dados. Aqui eu tenho os dados e eu tenho os chamados metadados. Quem são os metadados? São justamente os dados que descrevem a estrutura, os tipos de dados, as restrições aplicáveis. É nos metadados, por exemplo, que vai ficar dito que esse dado só aceita até 30 caracteres. É que vai ficar dito se alguma regra, algum limite tem que ser respeitado. Então, a natureza da autodescrição, ela nos revela isso. Ela nos diz que o banco de dados, ele contempla não só os próprios dados, nesse caso aqui o aluno João, Maria e José, como a própria definição, como a própria descrição da estrutura, porque essa estrutura ela é previamente definida.
Então eu já sei que eu tenho tabela aluno com 4 colunas. E essa aqui tem esses tipos, esses campos, né, essas colunas desses tipos. Então a estrutura está toda definida. E quando alguém for inserir um dado, for consultar um dado, ele vai ter que observar essa estrutura. Beleza? Segunda característica importante, segunda propriedade importante dos bancos de dados, da abordagem de banco de dados, que distingue aí da sistemática de arquivos, é o isolamento entre programas e dados e a abstração. Olha que conceito interessante, e eu quero que você olhe bastante, com bastante atenção para esse conceito de abstração, porque ele é importante não só aqui para banco de dados, mas para diversos assuntos de tecnologia da informação. A abstração, pessoal, é quando a gente não está preocupado com os detalhes. É quando eu só estou preocupado com o resultado. Eu não quero saber como que é o funcionamento interno das coisas. Eu só quero saber o meu resultado. Se eu quero consultar um dado, eu só quero que aquele dado retorne. Eu não quero saber como é que é feita a operação lá dentro do banco, lá dentro do SGBD. Eu só quero que o meu dado retorne. Então, a abstração de dados, o que é? É a capacidade do SGBD, né, de oferecer aos usuários uma representação sem incluir os detalhes, omitindo os detalhes que são irrelevantes para o usuário. Você, como usuário, quando você quer cadastrar um cliente, você não quer saber se é feito um insert lá dentro, você não quer saber o que é feito dentro do banco de dados, só quer que o seu cliente seja cadastrado no final das contas. Você, como usuário do sistema de informação que armazena dados nesse banco de dados, através, lógico, da interface do SGBD. E aí, desse conceito de abstração, então entendemos o que é abstração? É a omissão de detalhes. É não se preocupar com detalhes. Fica ligado. E deste conceito, vamos decorrer dois conceitos, que é a independência dos dados do programa e a independência da operação do programa. O que é que significa isso? Pessoal, independência dos dados do programa significa, né, que a estrutura dos arquivos, os dados, eles são armazenados em locais diferentes dos programas que os acessam. Ou seja, o dado está num local e o programa, o sistema, o software que acessa aquele dado está em outro local. Observemos essa figura. Nós temos aqui os dados armazenados, está aqui representando os bancos de dados. Pessoal, o usuário, para consumir, consultar, inserir, alterar, manipular os dados, ele utiliza um programa aplicativo, um software. Imagina no comércio, um software de gestão. Está lá o software de gestão comercial, ele vai usar aquele software, ele não usa o banco de dados. Ele não sabe conversar com o banco de dados. Ele sabe conversar com o sisteminha dele. O sisteminha dele, veja que está em outro local, fora do banco de dados. Então, os dados são armazenados, ficam separados do programa de aplicação. É isso que é a independência dos dados dos programas. E a independência da operação do programa, o que é isso, pessoal? É que os programas, né, os aplicativos, eles podem invocar as funções do banco de dados sem saber como é que as operações são implementadas por dentro. Então vamos supor que ele tem lá a função cadastro de clientes, para cadastrar novo cliente, cadastrar novo. Quando ele clicar aqui, ele vai preencher os dados no formulário, provavelmente, e ele vai mandar cadastrar. Para ele, como que o SGBD vai tratar isso? Como é que ele vai converter isso num comando para executar no banco de dados? É indiferente. Ele só quer que o resultado seja obtido. Quer cadastrar um novo usuário. Então nós temos independências entre as coisas. Isso é vantajoso, porque se você tiver que alterar um programa, você não precisa mexer nos dados. Se você alterar os dados, você não precisa mexer no programa. Pelo menos em regra. Ou pelo menos o impacto vai ser bem menor. Então, atentem bem para o conceito de abstração. Nos bancos de dados, o armazenamento dos dados é em local diferente do programa de aplicação. E o programa de aplicação não quer saber como é que as coisas são implementadas. Ele só quer chamar a função que ele quer executar e receber o resultado.
E tudo isso está associado ao nosso conceito de abstração, que é esconder detalhe. O usuário não quer saber onde é que esses dados estão, pessoal. Pode estar no Brasil, na China, onde quiser. Em que servidor quiser. Não precisa. E o programa também não quer saber como é que esse SGBD vai executar alguma coisa. Então veja que é a omissão de detalhes. Chega ao resultado sem saber detalhes. Então, essa é a característica da abstração de dados e a isolamento, né? Independência aí dos dados do programa, independência do programa da operação. Terceira propriedade importantíssima, fundamental da abordagem de banco de dados é o suporte de múltiplas visões. O que é que significa o suporte de múltiplas visões? O banco de dados, ele pode ser usado por várias pessoas, por vários usuários, por vários grupos diferentes. Várias aplicações, vários sistemas podem consumir e manipular dados de um banco de dados. E cada uma dessas aplicações e cada um desses grupos de usuários pode ter uma necessidade de informação diferente. Pode requerer informações ou pedaços de informações desse banco de dados diferente. Então, cada usuário, entenda-se usuário, como pode ser um grupo de usuários, pode ser uma aplicação, pode exigir um ponto de vista ou visão diferente do banco de dados. Então você tem aqui o banco de dados, tem lá o nível lógico, o nível físico, não se preocupe com isso agora, você tem o nível lógico e o nível físico, e você tem aqui o nível de visão, ou seja, você pode ter aqui uma galera do marketing que está interessada só em informações relativas ao marketing, então se cria uma visão trazendo somente os dados necessários para aquele grupo. Você pode ter aqui uma galera de gestão de pessoas, né? Vamos chamar de gestão de pessoas, que tem outras necessidades informacionais. Então perceba que o mesmo banco de dados, ele permite fornecer informações diferentes para cada grupo de usuário. Seja por motivo, né, de necessidade mesmo do grupo, seja por motivo de segurança. Pode ser que alguma informação que esteja aqui no meu banco, eu não possa deixar visível para a galera do marketing. Então eu vou gerar uma visão daquilo ali, selecionando somente as informações que eu queira que eles vejam. E eles vão ter acesso à visão, ao invés de ter acesso ao banco de dados físico, ao banco de dados de fato. Então, essa é uma característica aí do banco de dados. Perceba lá, no sistema de arquivo, não temos isso. Se alguém recebeu o arquivo, ele vai acessar, todo mundo vai acessar o arquivo da mesma forma. Todo mundo vai ver tudo dentro do arquivo. Aqui não, aqui eu posso personalizar informações para os grupos. Então, é uma característica, assim, importantíssima no contexto dos bancos de dados. E a quarta característica fundamental dos bancos de dados é o compartilhamento de dados e processamento de transação. O sistema gerenciador, pessoal, eles têm que incluir um controle de concorrência. Por quê? Porque nós teremos vários usuários acessando em simultâneo aquele banco de dados. Então, esse controle vai garantir que os vários usuários, tentando atualizar o mesmo dado, façam isso de maneira controlada. Que um usuário não impacte, não interfira indevidamente no outro. Então, veja, um banco de dados aqui, ó, na figurinha. Aí eu tenho um servidor onde está armazenado, e aí eu vou ter lá os clientes, ó, vários clientes acessando esse banco de dados. Pessoal, se eu não tenho um bom controle de concorrência, se eu não tenho uma boa gestão do compartilhamento de dados, pode ser que o cliente 1 aqui altere alguma coisa indevidamente, enquanto o 2 estava mexendo. E aí dê conflito. Tá? Então o compartilhamento de dados é isso. Ok? Então essas são as 4 características fundamentais dos bancos de dados. Em resumo, tá aqui, ó, 4 principais características dos bancos de dados, segundo Elsmar e Navati. Quais são elas? Natureza da autodescrição de dados, ou seja, nossos dados são armazenados juntamente com os metadados, juntamente com os dados descritores, aqueles dados que descrevem os próprios dados, descrevem a própria estrutura de armazenamento. Isolamento entre programas de dados e abstração de dados, ou seja, a omissão de detalhes. Quem está usando não está preocupado na forma como é feito, só está preocupado em receber o resultado, em dar um comando de entrada e receber uma saída adequada. Suporte a múltiplas visões, vários grupos de usuários podem ter necessidades informacionais diferentes e o SGBD vai ter que, né,
é permitido na abordagem de banco de dados fornecer essas múltiplas visões. E o compartilhamento de dados e processamento de transação, porque vários usuários podem acessar ao mesmo tempo aquela informação e o SGBD vai ter que controlar isso. Então, essas são as 4 características fundamentais. Mas a abordagem de banco de dados ela não se restringe a isso. Ela tem algumas outras diferenças, algumas outras vantagens, benefícios, em comparado com a nossa abordagem de sistema de arquivos. Então é importante, primeiro, logicamente, que você saiba essas 4. Saiba que o banco de dados funciona assim. E que o sistema de arquivos não. Depois, eu vou trazer para vocês mais algumas características. Essas outras características, pessoal, não é necessário que você decore, que você fixe tudo isso. Mas é importante ter uma noção delas. Porque na questão pode vir cobrando a diferença entre a abordagem de banco de dados e a de sistema de arquivos. Pode vir cobrando uma vantagem de utilizar a abordagem de SGBD. Então, vamos ver. Os próprios autores Elsmar e Navati trazem, além daquelas 4 características, o que eles chamam de vantagens de usar a abordagem de SGBD. Vamos ver quais são. E explicar rapidamente cada uma delas. Controle de redundância. O banco de dados tem um controle da duplicidade das informações. Lá no sistema de arquivos, eu não tenho esse controle. Onde é que está a informação duplicada em mais de um arquivo? Aqui eu posso ter um controle de redundância bacana, porque os dados vão estar geralmente no mesmo local, e aí, se precisar daquele dado, vai ser acessado naquele local. Então tem um controle de redundância ali. Restrição de acesso não autorizado, né? Vai ter que o SGBD pode controlar o acesso aos dados. Armazenamento persistente para objetos dos programas, o que é isso? É o armazenamento de forma durável, permanente. Quando fala em persistência de dados, no contexto de banco de dados, nós estamos falando de permanência dos dados, de durabilidade dos dados, ou seja, os dados foram armazenados e continuam lá, não se perdem. Estruturas de armazenamento e técnicas de pesquisa para o processamento de consulta, então você tem as estruturas para você armazenar esses dados e como realizar consultas nesses dados, né, como verificar, visualizar esses dados. Backup e restauração, né? Backup e restauração, ou seja, o SGBD pode controlar a cópia de segurança dos dados e, em caso de falha, facilitar a recuperação desses dados para evitar, né, maiores transtornos. Múltiplas interfaces de usuário, ou seja, cada grupo de usuário pode ter uma interface diferente, pode acessar informações diferentes, pode ter uma visão diferente sobre os dados. Representação de relacionamentos complexos entre os dados. Representação de relacionamentos complexos entre os dados. Nós temos aí vários dados podendo ser relacionados e a estrutura de banco de dados facilita isso. Restrições de integridade. O que é que significa isso? Significa que o SGBD pode controlar as regras sobre os dados armazenados naquele banco de dados. Se um dado, por exemplo, tem que ser numérico, o SGBD vai controlar isso. No arquivo, dificilmente eu vou conseguir controlar isso. Ah, beleza, lá no arquivo está dizendo que é para colocar numérico, mas o cara pode ter colocado caractere. Pode ter colocado alfanumérico, né? Alfabético. No banco de dados tem como controlar isso. Porque você tem como configurar para que um campo só receba numérico. Aí ele só vai receber numérico. E isso é só para dar um exemplo de uma restrição. Mas existem várias restrições, regras que podem ser aplicadas e controladas no sistema de geração de banco de dados. Dedução e ação usando regras, né? Com base nas regras, você pode deduzir algumas informações. Potencial para garantir padrões, porque você já tem uma estrutura que vai ser definida, uma estrutura previamente definida, então você tem como garantir padrão. Tem como garantir, por exemplo, que todo cliente vai ter algumas informações obrigatoriamente e pode opcionalmente ter algumas outras informações. No arquivo, se você, por exemplo, criar um arquivo Word, arquivo de texto, você coloca lá o cliente na primeira linha, no segundo linha você pode colocar informações completamente diferentes. Você não tem esse controle de padrão. Tempo reduzido para o desenvolvimento de aplicações, né? Lógico que, né, tenho aqui uma expertise, mas você consegue, a expertise necessária, né? Você pode precisar de um pessoal especializado em banco de dados, mas
Se já tem esse conhecimento, então as aplicações vão ser desenvolvidas muito mais rapidamente do que usando a abordagem de sistema de arquivo. Controlar e gerenciar sistema de arquivo é bem complexo. Tanto que quem faz isso, né, geralmente são os próprios sistemas operacionais. Flexibilidade, você pode estar alterando, né, você pode modificar as próprias estruturas. Disponibilidade de informações atualizadas. As informações estão em um local só, é muito mais fácil atualizar ali. No sistema de arquivo, você não garante isso. Você pode estar com o arquivo em uma versão desatualizada. Quem garante? Economia de escala. Quanto maior, melhor a abordagem de SGBD. Então, isso aqui são algumas vantagens de usar a abordagem de SGBD. O Bate, pessoal, que é outro autor aí da área de banco de dados, ele fala no que chama de benefícios da abordagem de banco de dados. Vários desses vão se repetir com o que a gente já falou até aqui, mas eu trago também para a gente ter uma noção de outra forma de ver as coisas. Então percebam que até agora, né, nessa aula, nós estamos discutindo e entendendo que a abordagem de banco de dados é diferente de outras. Não necessariamente melhor para todas as situações, mas é diferente pelo menos. E a gente tem que saber quais são essas características. O dado pode ser compartilhado, né, vários usuários podem acessar. A redundância pode ser reduzida, a gente já falou. Inconsistências podem ser evitadas, porque você tem ali as regras, as restrições. Pode-se utilizar o suporte a transações. A integridade pode ser mantida, né? A alteração não autorizada pode ser evitada dos dados. A segurança pode ser aperfeiçoada, você pode ter mecanismos ali de controle de acesso, mecanismos de log para verificar quem modificou, mecanismos de proteção geral. Requisitos conflitantes podem ser balanceados. Às vezes, cada usuário tem um requisito diferente, mas aí você pode, né, chegar no meio termo e conseguir fornecer informações diferentes para esses dois grupos. E padrões podem ser utilizados. Então, segundo o Date, são esses os benefícios. O Silberschatz, Koff e Sudarshan, outros autores, eles trazem uma abordagem um pouquinho diferente, mas é tudo na mesma linha. Só que eles vão falar aqui das desvantagens de usar o sistema de arquivo. Ou seja, por que é ruim utilizar aquele sistema de arquivo? Então, em consequência, né, seria bom usar o banco de dados. Redundância e inconsistência de dados. Lá no sistema de arquivo você tem redundância, né? Alta redundância. Você não consegue controlar. Pode ter várias versões de arquivos, vários arquivos com informações repetidas circulando dentro da organização. Dificuldade de acesso aos dados. Se eu quero procurar alguma coisa específica, é mais difícil. Isolamento dos dados, né? Os dados estão lá meio que isolados naquele arquivo. Problema de integridade. Você não tem garantia de consistência daqueles dados, de não alteração indevida. Problemas de atomicidade. A atomicidade é o dado ser atômico, né? Ser indivisível. Lá você pode ter muita informação não atômica, informação genérica. Anomalias de acesso concorrente. Mais de uma pessoa tentando acessar o mesmo arquivo e modificar pode dar ruim, pode dar um erro, pode dar um problema, e você não tem mecanismos de controle, pelo menos não tão bons quanto os mecanismos de controle da abordagem de banco de dados, e problemas de segurança. Até você pode colocar senha no sistema de arquivo, no arquivo, mas no banco de dados, logicamente, você tem muito mais controle para isso. Então veja que a gente tem várias vantagens, benefícios, características que nos levam a crer que a abordagem de banco de dados é a melhor. Só que, lógico, também temos desvantagem da abordagem de banco de dados, porque senão não existiria a abordagem de sistema de arquivos ou não existiriam outras abordagens de armazenamento de dados. Quais são algumas desvantagens que, na verdade, vamos falar que são os custos adicionais? Por garantir tudo isso, lógico, que a abordagem de banco de dados, ela requer aí um alto investimento inicial em hardware, software e treinamento. Maior. Alto é relativo, tá, pessoal? Lembra que nós estamos comparando com o sistema de arquivos. Então, para o sistema de arquivos, você vai comprar uma licença do Excel, uma licença do Word, uma licença do Office, que seja, ou pegar o LibreOffice e vai lá começar a criar seus arquivos. Pode ser até de graça, né, o software. No banco de dados, você vai ter um investimento ali maior. Você vai ter que comprar um SGBD, uma licença da SGBD, você vai ter que treinar o pessoal para operar o banco de dados, né, quem vai desenvolver. Estou falando de quem vai desenvolver. Generalidade para definição e processamento de dados, por ser muito genérico, tem uma complexidade inerente, você pode colocar muita coisa ali dentro, então tem essa complexidade inerente, não é uma aplicação específica.
Um SGBD, um banco de dados, não tem uma aplicação específica, ele serve para muitas coisas. É diferente lá quando você tem o Excel. Excel você sabe que é uma planilha eletrônica, então ele tem um fim específico. Um documento Word, texto, você sabe que é um documento texto, tem um fim específico. Aqui no banco de dados você pode armazenar infinidade de coisas. Então tem essa generalidade. Até que ponto isso é ruim? É ruim pela complexidade que isso gera, não por ser genérico em si. Cuidado, a gente está falando de custo adicional. Não porque é genérico em si, mas pela complexidade que isso traz. E lógico, tem um esforço adicional para garantir função de segurança, concorrência, recuperação e integridade. O SGBD garante isso, mas ele tem um esforço com isso. Não é grátis, digamos assim, né? Tem um esforço associado. Embora seja vantagem ter essas características. Mas o fato de ter as características não significa que elas saem sem custo, que elas saem sem esforço. Então essas são algumas desvantagens aí da abordagem de banco de dados. Então, galerinha, nós vimos, né, quais são as principais características dos bancos de dados, suas vantagens, as desvantagens, comparativamente aí com nossos sistemas de arquivos. Como eu falei para vocês, é importante que vocês tenham essa noção geral. Não recomendo que vocês saiam decorando todos esses itens, não. Mas vocês têm que ter uma noção, porque na questão vai cair, olha, o banco de dados ele controla melhor a redundância. O SGBD ou o banco de dados controla melhor a redundância. Aí você vai dizer que sim. Você vai dizer que, por exemplo, a abordagem de sistema de arquivos tem, né, uma maior dificuldade de controle de concorrência. Sim, o sistema de arquivos tem maior dificuldade de controle de concorrência. Acesso simultâneo. O SGBD resolve isso. Então essa é a sistemática que a gente tem que entender aí, as características dos bancos de dados, ou da abordagem de banco de dados, ou da abordagem de SGBD. A terminologia usada é indiferente. Basta que a gente saiba, tenha a noção que uma coisa é diferente da outra.